Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém! Para mim é uma alegria conhecer mais uma família que serve a Deus. Antes de falar um pouquinho da palavra, eu já quero dizer aos irmãos que eu estou feliz por conhecer mais uma parte do povo que vai morar no céu. E estando ali sentado, como sempre, eu lembrei da minha cidade, lá onde Deus me colocou. Na verdade, eu sou da Bahia, da mesma cidade do evangelista Wilson Mendes. Mas nós não somos donos de nós mesmos. Deus me colocou no Pernambuco. E como eu achava que estava bem, Deus me tirou de Petrolina e me botou no interior, lá em Trindade. Talvez você diz, onde é que fica essa cidade no mapa? Só é você olhar para essa cor branca aqui, ó. O gesso sai de lá para o Brasil inteiro. A maior parte do gesso que sai do Brasil para o Brasil sai de Trindade, no Pernambuco. Mas não foi para isso que eu vim aqui. Quero pedir aos irmãos para sentar um pouquinho, porque Deus vai fazer. Solta aí. Aleluia! Irmãos, orem por mim. Se você não tem fé, você está diante de alguém que tem fé. Glória a Deus! Porque você sair de Trindade só com a passagem para vir para São Paulo, sem nunca ter pisado em São Paulo, tem que ter fé e coragem. Viu? Pois é, eu fiz isso. Trabalhando para o meu Deus. Não sei o que você veio fazer, mas Deus sabe. Ele te conhece bem, sabe dos teus pensamentos, Ele conhece o teu coração, são as tuas intenções. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é um homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Ele não é um homem pra mentir, nem filho de homem pra
da Bíblia Sagrada, eu sou um novo convertido de 34 anos de evangelho. Comecei com 15 dias de crente, não sabia ler nem escrever, comecei louvando a Deus, louvando, que eu não sou cantor gospel, eu sou adorador do rei. Gravei 2 vezes, mas isso aí não vem o caso. Para mim o bom não é ser gospel, o bom é ser adorador. Porque quando terminar aqui na terra, lá no céu vai continuar. Bom, me disseram que eu tenho até 9h30, mas não se preocupe, porque um versículo só tem como pregar até 24 horas sem parar, mas não vou fazer isso. Mas também o mesmo versículo tem como eu pregar 5 minutos e você entender. Desde a criança de 4 anos até o irmão ancião de 60 ou 70. Aleluia. Glórias. Os irmãos, já foi lida aqui a mensagem introdutória. Nós vamos ler em Mateus, dizer a vocês que eu não ensaio, não sabia nem onde era a igreja. É o evangelista Wilson Mendes que está me levando nas igrejas para o lado de cá. Lá para o lado de Guarulhos, quem está levando é o meu pastor. Para você que não sabe, eu sou pastor regional lá do Trindade de Pernambuco, da Assembleia de Deus, Ministério Missionário. A igreja da família, assim está o nome da igreja. Mas sou adorador do nosso rei e Deus nos concedeu rever novamente o evangelista Wilson depois de muitos anos. Abra sua Bíblia em Mateus 5. E que Deus fez? Deus fez o reboliço, fez outro irmão que quando eu conheci ele tinha 13 anos, quando eu cantava lá na Bahia. Rodei o Nordeste todo adorando a Deus, só faltava o Sul. E Deus vai e prepara essa viagem para São Paulo. E eu estava dizendo ao irmão que lá no Nordeste a gente fala caminho de roça. A irmã é de Pernambuco, ela sabe o que é isso. Eu estava dizendo, se virar caminho de roça, eu vou estar aqui todo mês. Dinheiro eu não tenho, mas tenho fé. Mateus capítulo 5, versículo 24 ao 28. 4 versículos. Prometo aos irmãos que não vou tomar tempo. E só não vai ouvir a palavra quem estiver desligado. Que na hora que eu cheguei ali, Deus já falou comigo. Aleluia! Glória a Deus. Vou esperar os irmãos encontrar. Glória a Deus. Olha, eu estava lá no banco. Eu tinha trazido uma mensagem. E quando o pastor falou aqui na frente, culto de curas e libertação. Não há tema melhor que esse. A mulher do fluxo de sangue. Mas nesse mesmo texto eu poderia falar, mas eu vou falar muito sobre os obstáculos. Queria convidar os irmãos para ficar de pé mais uma vez em reverência à palavra. Preste atenção. Se eu gaguejar um pouquinho, não se preocupe, porque eu não sou pregador internacional, eu sou adorador. Eu sei dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. E quando eu cheguei em São Paulo, a primeira zum que me disseram, olha, você vai andar num lugar perigoso. Não se preocupe, porque quem mandou garante. Se o endemoniado tentar encostar e quem está fazendo a obra, quem cai é ele. Certo? Quando você faz a obra de Deus, não precisa ter medo não. Agora você tem que ter comunhão com Deus, lá do profeta Elias, com Deus, Isaac, Jacó. Porque tem muita gente, quando alguém vira para ele, olha para ele e diz, tu parece um dele. Não, eu ando para a igreja, mas não sou crente não. Eu ando para a igreja. Falaram para Pedro, tu é um deles. E ele ainda negou. Vamos lá. E foi com ele seguindo uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e havia perdido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhes aproveitando. Isso ainda a pior, indo ainda mais a pior. Verso 27. E ouvindo falar de Jesus,
veio por trás dele e entre a multidão a tocou nas suas vestimentas. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Podem sentar. Já foi orado. Como eu disse os irmãos, até não sei falar muito, mas fosse para passar 3 dias falando só na primeira parte do texto, falava. Pois bem, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela passou 12 anos gastando tudo. Vamos dizer que lá ela, preste atenção, geralmente prego mais por comparação ou parábola, como Jesus fazia. Vamos pensar que ela, aí você diz: ah, mas quando a pessoa tem dinheiro é fácil, mas ela gastou tudo. Talvez ela vendeu até a sua casa para tentar se curar daquela enfermidade. E um dia, às vezes alguém pode passar por aí e está gastando com os médicos, e alguém dizer: como é o nome? Passou? Edson. E alguém pode dizer, de repente a pessoa está lá no hospital: rapaz, não sei mais o que eu faço. Já gastei tudo que tinha, não tenho mais o que gastar, já estou pedindo os outros para poder receber, para poder ficar curada, para poder ficar sã. E alguém diz: olha, eu estava doente, eu fui no culto lá na igreja do pastor Edson, como é o nome do bairro aqui, da cidade? Ferraz. Eu fui lá no culto lá de Ferraz e apenas numa oração, não gastei nada, numa oração, Deus me curou. Olha aí. E alguém diz: rapaz, eu vou lá também. Primeiro obstáculo. Muitas das vezes, a pessoa mora lá em Guarulhos e ele tem que vir para cá de ônibus. Ou de trem, que eu andei, tive o privilégio de andar de trem e de metrô. Mesmo no trem e no metrô, ainda se torna uma distância. Se ele vier de carro próprio, ele tem que sair de lá cedo, porque me andaram comigo aí na rua, que até brinco com o pessoal. O congestionamento aí, disseram: o senhor vem morar aqui? Eu disse: não, deixa eu ir lá no Nordeste mesmo. Que a gente sai do culto 6 horas, chega no culto atrasado. Não é porque quer, é por causa do trânsito. E é um dos obstáculos hoje para o mundo atual. Muitas das vezes do trabalho, a pessoa sai atrasada do trabalho, diz: não, eu quero ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja. E quem não veio hoje perdeu a bênção. Porque uma das coisas, não é por causa da minha pessoa, mas por causa da palavra. Eu não sei quando você vai ver outro nordestino, baiano, misturado com pernambucano, de coragem, de fé, como eu aqui novamente. Não sei quando. Porque eu mesmo estou nas mãos de Deus. Eu disse para um irmão essa semana que hoje eu estou aqui, o mês que vem eu posso estar lá no Pará. E eles disseram que estão orando para mim lá. Veja só, voltando para aqui. Aquela mulher já tinha gastado tudo que tinha. E certamente em uma conversa com alguém, ela ouviu falar: olha, tem um homem chamado Jesus, que aonde ele passa, o milagre acontece. E ali nasceu um pouquinho de fé no coração daquela mulher. Mas quando nasceu um pouquinho de fé, se fosse hoje, quando você convida as pessoas hoje: ah, pastor, mas é difícil de eu chegar lá, eu não tenho carro, não conheço ninguém que possa me levar lá. E aí começa logo a botar os obstáculos. Se olhasse a multidão que tinha na frente dela, ela não ia alcançar chegar em Jesus. E muitas das vezes a pessoa vem aqui em busca de uma cura, presta atenção, em busca de uma cura, e porque o pastor não chamou ele aqui na frente para orar por ele, ele sai murmurando. Mas o Deus a quem nós servimos, ele pode falar com o irmão que está lá no último banco. Ele pode falar com aquele irmão que está lá no último banco, de camisa vermelha, de blusa. O Deus a quem eu sirvo é assim. E pode operar maravilha? Pode. Mas tem gente que olha com os olhos materiais e só acredita que Deus pode curar se o pastor chegar e botar a mão, ou se a pastora chegar e botar a mão na cabeça dele. Deus tem várias formas de trabalhar. Deus, ele sabe o que faz. E muitas das vezes
Nós ficamos sem entender. Pois bem, e aquela mulher saiu, entrando no meio de um e de outro. Era muita gente. E ela disse o quê? Ela disse, se tão somente eu tocar nas suas vestes. Ela não disse se Jesus botasse a mão na cabeça dela. Ela não disse se Jesus falasse com ela. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas espera. E muitas das vezes as pessoas só acreditam se vê. Se eu posso dizer que eu posso ter um copo porque ele está aqui na minha frente, eu estou vendo. Difícil é quando eu não vejo. Eu estava lá no Pernambuco no dia 28 do 7. E eu disse para o pastor pelo telefone, olha, eu vou aí. Ele foi lá, ele disse, olha, eu vou aí. Eles disseram, a gente vai ajeitar a passagem para mandar para o senhor. Próxima ligação minha, eu estou dentro do ônibus. Fé, é isso aí. Se eu fosse botar um obstáculo, o primeiro obstáculo que tinha, e para mim voltar, e para mim comer na estrada, e como é que eu vou fazer? Eu tirei o que eu tinha. Você sabe por que aquela viuvinha, eu vou entrar aqui, mas vou voltar para lá, calma. Aquela viuvinha, a Bíblia diz que ela foi a pessoa daquele culto que depositou no gasofilácio a maior oferta. Ela botou 2 moedinhas aí. Meu Deus. Muitas das vezes você tem aí uma moeda e fica com vergonha de botar, não, porque eu só tenho uma moeda, só tenho uma, não estou dizendo que tem mais, só tenho uma. E se eu botar lá, vão saber que foi eu que botei. Pois bem, ela colocou as 2 moedas de coração. E foi tudo, ela fez pela fé. E naquela noite foi a maior oferta. Voltando para a mulher, obstáculo. Nós sabemos que para alcançar alguma coisa hoje, nós temos obstáculo. E se nós não vencer ele, nós não alcançamos. No mundo espiritual, da mesma forma. Se você vai para uma faculdade, muitas das vezes você nem dorme estudando. Se você vai para uma entrevista de emprego, naquele dia, um dia antes, uma raridade, você não vai nem dormir direito, preocupado, fazendo de tudo para na hora da entrevista não errar. Isso é obstáculo. Você fica com medo de não dar certo. Mas aquela mulher disse, se tão somente eu tocar muito, às vezes ela poderia dizer, não, se Jesus falar comigo. E se Jesus não falasse? Mas ela disse, se tão somente eu tocar. Meu Deus. Glória. Na orla, ou seja, na ponta das vestes do mestre, eu ficarei curada. Glória. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Sabe o que é isso? Fé. Glória a Deus, né? Se você analisar a Bíblia, em várias partes você vai encontrar fé. Porque aquela mulher, ela já tinha ido nos melhores médicos, eu creio, da época. E a única esperança foi naquela conversa que falaram para ela. Jesus está passando ali, ó. E ele tem feito grandes milagres. Talvez alguém falou para ela, mas antes de terminar disse, olha, mas eu acho difícil de você conseguir chegar até lá. Primeiro, todos nós sabemos que quando alguém sofre algum acidente ou tem alguma perca de sangue, a primeira coisa que tem é ele ficar fraco. E você ficar fraco e enfrentar uma multidão, meu, um vai empurrar para um lado, outro vai empurrar para o outro. E muitas pessoas não querem enfrentar obstáculo para servir a Deus. Aleluia. Irmãos, nesses 34 anos, eu tenho enfrentado obstáculo e não é pouco. Mas eu tenho depositado a minha vida
nas mãos de Jesus. Quanto mais o inimigo luta, mais eu permaneço de pé. Quanto mais alguém vem me dando palavra negativa, mais eu continuo firme nos pés do Senhor. Você também pode fazer isso. Ah, pastor, mas eu não estou doente, será? Muitas das vezes você está na igreja todos os dias. Aqui é uma maravilha, não conheço ninguém. Portanto, se falar algo que você não gostava, reclamar com o dono da palavra, que é Deus. Você não vai nem achar para reclamar, eu vou estar no Pernambuco. Pois bem, muitas das vezes a pessoa está aqui na igreja, está na maior alegria. Canta, pula, quer alguma beleza. Mas quando chega em casa, começa a se desvalecer, começa a dar ouvido ao inimigo. E aí onde entra a necessidade de ser curada, ser liberta. Tem muitas pessoas que pensam que só precisa ser liberto as pessoas que vivem lá no mundo. Tem muitos crentes que precisam de ser libertos. Aqui pode não ter, mas por aí tem crente que não vem para o culto esperando o final do campeonato. Tem crente que não vem para o culto esperando o final da novela. Tem crente que não vem para o culto para ver o final de uma minissérie. Aí depois diz, pastor, ore por mim que eu estou passando por uma luta. Infelizmente tem irmãos que ele passa por luta porque ele procura. Mas nessa noite, vença os obstáculos. Vença as barreiras. Porque se aquela mulher fosse olhar para as barreiras, ela não ficava curada. Primeira barreira é que eu creio que ela estava fraca. Segunda, a multidão. E alguém ainda poderia desanimar ela no meio daquela multidão. O mestre não vai te ouvir. Você não vai nem encostar perto. Mas era o que ela dizia? Se tão somente eu tocar. Meu Deus. Aleluia. Na ponta das vestes de Jesus, eu ficarei curada. Ela não disse talvez. Ela não disse talvez. Ela disse eu ficarei curada. Irmãos, o que as pessoas às vezes não entendem da Bíblia Sagrada é que há poucos casos na Bíblia que alguém foi curado por causa da fé de outro. Mas a maioria dos milagres da Bíblia teve que partir a primeira atitude de dentro de quem queria a cura, o milagre. Certo? Aquele homem que estava na beira do tanque há 38 anos, que quando a água se agitava, ele não conseguia chegar lá porque ele não podia. Quando ele ia se mover, outro ia na sua frente. Meu Deus. Então você vai e diz, mas se ele estava ali, ele queria ser curado. Pois bem, a pessoa está aqui, o pastor chega aqui na frente, pastor, eu estou doente. O pastor diz, você crê que você pode ser curado? Não, mas se eu já estou aqui é porque eu creio. Não. Jesus chegou para aquele homem e disse, você quer ficar curado? Ele disse que sim, mas que há 38 anos as águas se moviam. Antes dele chegar lá, alguém era lançado antes dele. Então brotou fé nele. Nós não vamos longe. Muitos casos na Bíblia, muitos milagres. Surgiu a fé da pessoa que precisava do milagre. Eu lembro de alguns que não dependeu da fé dele. Primeiro, o cidadão estava morto. Alguém foi lá e botou dentro da cova de Eliseu. O morto levantou e saiu. Esse não precisou da fé dele, porque ele estava morto. Mas o milagre aconteceu por causa da unção que estava sobre os ossos de Eliseu ainda. Certo? Mas o que eu quero dizer aos irmãos?
Às vezes você estava esperando uma mensagem que você vai ver pregador aqui, pula aqui. Não, mas eu costumo pregar um evangelho manso, suave da Bíblia Sagrada. Para que as pessoas entendam, para amanhã, na hora que alguém dizer como foi a palavra lá na igreja, onde foi lido, você vai dizer, rapaz, foi em Marcos. Agora, onde foi o versículo? Foi do 24 ao 28. Porque muitas das vezes, pastor, infelizmente, nós temos crente nas igrejas hoje brasileiras, que o crente vai para a igreja, terminar o culto, se você perguntar, ele está aqui, aonde foi lido? Ele não lembra. Ele está aqui, mas a mente dele está longe. Eu não estou dizendo dos irmãos, estou dizendo onde eu já passei por aí. Mas eu já passei em lugares assim. Então eu quero te dizer, para tu receber a tua cura, teu milagre, tem que brotar fé de dentro de você. A mulher ela foi curada porque ela creu. Nasceu a fé dentro dela. Se eu tão somente triscar, eu ficarei curado. E ela ficou curada. No mesmo instante, cessou. E ela já tinha gastado tanto. Como eu disse para vocês, ela tinha ido nos melhores médicos. Porque eu acho o seguinte, se você está doente, você gastou nenhum, não resolveu, você vai para outro, você vai procurar logo os melhores. Quando você tem. E quando não tem, aí começa. Vende a bicicleta, vende a galinha, vende o porco, vende o carro. E aí até alguém dizer, olha, vai na igreja. Jesus pode te curar. Deus pode usar os irmãos que estão lá e orar por você e você ficar curado. E eu fico triste às vezes com alguns crentes que realmente ficam curados. O cidadão está gastando um tempo todo e Deus cura ele aqui de graça. E ele faz assim para Deus. Não vou tocar nem dízimo nem em oferta, porque o irmão já falou. Mas eu aprendi a ser fiel no pouco. Já vou encerrar. Aprendi a ser fiel no pouco. Porque se eu não for fiel, alguém me dá 10 reais e eu não tiver coragem de tirar R$1 dos 10, quando alguém me der 10 mil, eu não vou ter coragem de tirar mil. Quer ser curado? Usa a tua fé. Quer ficar liberto de qualquer vício? Tem gente que pensa que vício é só cigarro e cachaça. Tem gente que pensa que vício é só cigarro, cachaça e droga. Não é. Tem pessoas que estão dentro da igreja há 20 anos e ainda tem um vício que lhe atrapalha de adorar a Deus de verdade. Hoje nós vemos aí no mundo atual clínica especializada para curar viciados em um jogo que tem aí. Isso aqui também é viceira. Eu tenho mais de 20 anos que faço manutenção de aparelho celular. Mais de 20 anos. Quando eu comecei era naqueles antigão. E alguém diz, e quando eu entro na igreja, às vezes você vai ver eu pegar no celular, é para ver a letra do hino ou para soltar o hino. Porque o conselho que eu dou para qualquer crente, para você se ligar em Deus, você tem que se desligar do celular. Passou daquela porta, não sou daqui, se achar ruim aí não é problema meu. Passou daquela porta, no seu celular tem um aviãozinho, se você apertar ali, ele não vai voar não, ele só não vai atrapalhar os irmãos de adorar. Porque muitas das vezes alguém vai pregar aqui 2 horas de relógio e você não vai entender. Porque o WhatsApp não deixa, o Facebook não deixa, mas não, é culpa nossa. Na igreja que me chamar, qualquer igreja, a primeira coisa que eu faço, aviãozinho. Existe uma desculpa do capeta, infelizmente eu tenho que falar isso, eu já vou entregar, falta 6 minutos. E os irmãos não entendem, existe uma desculpa do diabo, que aí não é Deus, é o inimigo.
que o irmão está na igreja para adorar, aí deixa o celular zoando, ligado, sabe para quê? Não, porque um parente meu pode passar mal, mas eu não trabalho no SAMU. Ah, mas um irmão meu pode precisar nesse momento. Não tem outra pessoa para atender, tem que ser você que está adorando. Aí você sai da igreja, quando chega em casa, o que tu achou do culto? Não senti nada não, o irmão falou o nome do cara, eu não entendi nada. O celular não deixou. Aleluia. A gente tem chegado, aqui também tem pouquinha gente, às vezes não tem gente assim. Mas em algumas igrejas que eu passei por aí tinha. Um dia, irmão, eu cheguei numa igreja para pregar e para adorar. Infelizmente, a gente às vezes tem que contar para que sirva de experiência. Estava eu aqui me matando, lendo a Bíblia, e a filha do pastor assistindo a Peppa Pig do lado do púlpito, na maior zoada. Aí eu parei. Se o outro não pedir para mim desligar o celular, eu vou pedir para desligar o Wi-Fi. Está dentro do texto, irmão, porque tem pessoas que não recebem milagre porque está ligado aqui. Algumas igrejas dizem, olha, desligue do celular, ligue no céu. Melhor coisa. Se ligar, se tiverem que falar com você, depois do culto você responde, irmãos, aqui começa 8, não é isso? 9h30, 1h30 de culto. As pessoas dizem, mas não tem nada não. Irmãos, na frente do juiz eu não posso ler uma mensagem no WhatsApp quando ele está conversando comigo. Aleluia! Na frente do juiz eu não posso entrar de camiseta cavada. Na frente do juiz eu não posso entrar de short. Na frente do juiz eu não posso escutar o YouTube no momento que ele está falando comigo. E nós estamos diante de quem? Aleluia! Ele é o rei dos reis. Se você achar ruim, não brigue com o pastor não, que eu não sei nem o nome direito, nem conversei com ele. Foi Deus que mandou, estava falando da mulher, mas eu senti de falar, tem que falar. Porque senão depois Deus ia mandar eu voltar do meio da estrada, só para falar isso para você. E aí eu voltar lá na metade da estrada do Pernambuco, 2.450 quilômetros, só para dizer para você, para de usar o celular na hora da mensagem, na hora do culto. Vai servir para quem? Para a sua edificação. Porque se você continuar fazendo assim, Deus vai permitir ele quebrar, Deus vai permitir ele parar, Deus vai permitir coisa pior que eu não vou nem dizer. É só um recado de amigo. Aí você diz, mas o senhor não usa celular? Está aqui no aviãozinho. Ele não toca nem que queira. Porque tem muita gente que pensa que aquele aviãozinho do celular é para jogar para cima, né? Não, se joga ele quebra. É para ele não perturbar, porque muitas das vezes você diz, não, mas eu estou meditando na palavra. Não está. Eu digo isso porque se eu ficar com o meu ligado, o evangelista viu o meu toca de segundo em segundo. Na hora que eu ligar ele ali na porta, você vai ver, o barulho é demais, é uma atrás da outra. Então, irmãos, é um conselho de amigo. Tem muita gente aqui que, em vista da minha pessoa, nasceu um monte, que no dia 4 de setembro agora, eu fiz 50. Glória a Deus. 34 desses 50, na presença de Deus. Glória a Deus. Quando o celular veio em insistir que você nem tinha nascido, eu já estava consertando eles. Se você pesquisar lá nas minhas redes sociais, você vai ver. Desse tamanho. Era um celular, quando abria ficava desse tamanho. Aí tem gente, não, porque eu não posso ficar sem falar, porque eu tenho uma empresa. E não tem empresa que vai atrapalhar de eu adorar a Deus. Eu tinha uma loja que estava me atrapalhando de adorar a Deus. Eu digo, não, eu prefiro Deus do que a loja. Quando fechei a loja, alguém disse, e o que tu vai fazer da vida agora? Se o Deus que eu sirvo pode mandar alguém para comprar aquele lixo que está lá no canto da parede. Era um resto de celular velho, um monte de celular velho. Pois mandou lá de Goiânia, revirou a cidade, procurou uma loja e disse, olha, eu não tenho, mas o irmão do celular, se ele não tiver na rua, 5 anos, até hoje eu estou trabalhando para a empresa, ganhando porcentagem, mas estou trabalhando. Então, é melhor você
Se você não pode controlar, se você não puder mais controlar, presta atenção. Se você não pode mais controlar o uso do celular, na hora que falar que vai orar para a libertação, pode vir que isso aí também precisa de libertação. Isso é vício. Tudo desmasiadamente é pecado. Tudo desmasiadamente. A Bíblia diz que é pecado. Se eu comer demais é pecado. Se eu falar demais é pecado. Se eu não largar o computador, ficar 24 horas é pecado. Então, se é pecado, eu preciso ser liberto. Certo? 30 minutos. Tá, chegou o horário. Deus abençoe a todos. Ore por mim, porque terça-feira, em nome de Jesus, eu estou voltando ao Pernambuco. Deus abençoe. Deus abençoe.